Existem praças digitais hoje gigantescas, que nós temos que aprender a ir nessas praças e evangelizar nessas praças. A igreja, ela tem que ir no YouTube pregar? Claro que tem. É uma grande praça, tem um monte de gente lá. Ela tem que ir no Instagram pregar? Claro que tem. É uma grande praça, tem um monte de gente lá, e TikTok e outras redes mais que vão surgindo aí. Chega aí lá, cara, ocupa o espaço, sim, prega, a tempo e fora de tempo. Né? Fiz-me de tudo para com todos, para por todos os meios salvar alguns. Eu vou pregar. Isso. Mas preguei. E agora eu levo esse cara para onde? Ao vivo, mais um InChurchCast. Isso aqui é a falta de verba pra vinheta. Daqui a pouco vai sair aí, tá bom? Mas vamos lá, gente. InChurchCast é um papo sobre expansão da igreja, um papo para deixar de papo e começar a agir. Tá feliz, Pedro? Muito feliz, cara. Muito feliz. Segundo episódio, cara. Segundo episódio. E hoje a gente tem um convidado mais do que especial aqui. Valente. Valente demais. E eu vou dar aqui, ó. Vamos começar aqui a trazer as credenciais do nosso convidado. Casado com Monique Valente. É pai de Anne e dos gêmeos Daniel e Júlia. Mineiro. Comedor de pão de queijo. Nascido em Belo Horizonte. Formado em engenharia mecatrônica com MBA em administração pela UFRJ. Meu Deus, traduz aí. Alexa, traduza. Ih, pior que ligou aqui. Para qual idioma devo traduzir? Tá vendo? Para qual idioma devo traduzir? Olha só. Caramba, tá vendo? Especial. Ele tem 48 anos, ex-General Manager da Glorify Brasil e hoje CRO na InChurch. Alexa, Ô, Alexa, é tecnologia aqui. Ela quer participar com a gente aqui, né? Tá animada. Tá animada aqui. Vamos lá. Seja muito bem-vindo, Nando Valente. Obrigado, turma. Mais efeitos. Cara, valeu, Nando pessoal. Valente, cara, meu Deus do céu, que bom te receber aqui, cara. O privilégio é meu, turma. Que muito isso? bom. Vamos lá, o Nando, bom, quem não conhece, você tem uma história de peso aqui, não vou nem contar aqui pra poder a gente contando durante o papo aqui, né? Mas o Nando é um cara muito especial, a gente conheceu ele faz o que já? Uns 6 meses? Acho que mais, Mas, cara. tem pelo menos um ano. É, um ano aí. Um ano. Pelo menos. Um ano, e desde que a gente conheceu, assim, a parte missional, tudo que a gente conversava, o coração se conectou, né, Nando? Tava E alinhado. foi incrível, mas vamos falar um pouquinho sobre você, como é que... Bora lá. O de mais importante você já falou, rapaz. Casado com a Monique, pai da Ana, da Júlia e do Daniel. Pronto, acabou. Esse é um ótimo resumo. E quem conhece o Nando, ele é muito família, né? O tempo todo brincando com as crianças. Vou até falar um negócio aqui. A minha filha, que adora o Nando, né? O Nando gosta muito de brincar com criança. Mas foi engraçado que ela tava lá na cozinha com a minha esposa. E aí minha esposa, poxa, filha, mas eu e seu pai não somos legais? Aí a minha filha de 7 anos, né? Falou, são, mas o tio Nando é muito mais. Muito mais engraçado. E aí, bom, tem um lado familiar incrível, né? Conta um pouquinho aí sobre a sua família, sobre a história de conversão. Claro, é um prazer, né? Eu já adianto que eu provavelmente vou chorar, viu, gente? Toda vez que eu conto essa história, né? Mas eu tive uma infância muito tranquila, muito gostosa, né? Muito tranquila mesmo, né? Minha casa é uma casa muito alegre. Eu lembro dos meus pais no final de semana, eles colocavam a música, né? Meu pai gostava muito daquele cantor country americano, o Willie Nelson. Aí ele colocava a música lá do Willie Nelson, ficava aí lá dançando com a minha mãe e tal. Então era uma infância muito legal, cara. Uma casa muito feliz. Até que um dia, né, eu voltando da escola, né, meu pai estava assim mais sério, me chamou para uma conversa, me levou assim para o jardim, né, e falou assim, olha, eu tenho uma coisa para te falar, tô saindo de casa. Nossa, rapaz, eu tinha o quê? Uns 12 anos, eu acho, 13, 12 para 13. E foi assim, cara, eu não acreditei. Eu falei, como assim, cara? Você tá saindo de casa, né? Tipo, o que aconteceu e tal? E pegou todo mundo meio que de surpresa, né? Minha mãe também. Né? Então a minha casa, que era uma casa assim, super alegre, né? Passou a ser uma casa bem triste. Né? Eu lembro assim, da tristeza. Meu irmão é 4 anos mais novo e minha irmã 2 anos mais velha. E aí, tanto a minha irmã quanto o meu irmão, ficou todo mundo muito, muito mal, muito triste, né? E aí minha casa, cara, virou uma casa sombria, assim, de tristeza, né? Porque a gente via, assim, a tristeza da minha mãe, né? Eu lembro, eu era pequenininho, né, cara? 12 anos, né?
eu lembro de acordar assim de madrugada, escutando ela chorando no quarto dela. O quarto dela era do lado do meu, né? E, cara, o que eu podia fazer? Imagina, né? Eu me sentia muito indefeso, assim, naquela situação. Não tinha nada para eu fazer, né? Eu não tinha a quem recorrer, né? Porque até então eu não tinha uma experiência muito próxima, assim, com Deus. Então eu não sabia nem orar, né? Nem pedir, não sabia. Eu só ficava triste, né? Mas nisso aí minha mãe começou, né? Passou, né? Um vale bem profundo e tal. E aí ela começou a buscar, cara, tipo, alguma coisa. Aí um dia ela me chamou, ela falou assim, olha, e ela ia pra cada lugar, cara, tipo, o que você pensasse, ela foi, sabe? E aí um dia ela foi num lugar, era uma comunidade católica carismática que chamava Nova Aliança. Ela foi nessa comunidade e me chamou. Falou, não, vão lá comigo. Eu falei, não, mas negócio de Bíblia, igreja, o negócio não é comigo, não gosto desse troço. Ela falou, não, mas vão comigo. Eu falei, eu vou. Aí fui com ela. Rapaz, eu gostei, cara. Cheguei lá, me deram a Bíblia, comecei a ler a Bíblia, não tinha hábito de ler a Bíblia, né? E gostei do pessoal lá, cara, e falei, nossa, poxa, legal. Aí semana que vem eu quis voltar, né? E eu passei mais do que minha mãe. Ela começou a ir menos do que eu, ia muito, cara. E aí tinha uma freirinha lá, uma de mais idade, a irmã Ângela, que ela ia às vezes pregar assim no interior, cara, nas paróquias assim do interior. Uma vez eu viajei junto com ela, cara, para ajudar, levava as coisas e tal. E aí foi assim, minha primeira experiência assim, com a palavra de Deus. Eu não tinha, até então, né? Tinha feito, né? Aquela coisa de primeira comunhão e tal, mas era bem distante de um relacionamento próximo com Deus mesmo, né? E assim foi, cara. Eu fiquei lá, isso eu já tinha, sei lá, meus 15, 16 anos, né? Então foram uns 3 anos assim difíceis, né? Aí isso eu já tinha uns 15 para 16. E aí quando eu tava lá com meus 16 para 17... já tinha um ano que eu estava na comunidade, caminhando com os jovens lá. Um jovem me chamou e falou assim, cara, tem um pessoal lá da Batista da Lagoinha, cara. Tem um grupo de jovens lá, cheio de jovem. O pessoal ama a Deus e tal. Vamos lá comigo? Eu falei, vamos, bora. Né? Não sabia a diferença, assim, igreja cristã, católica, evangélica, carismática. Não sabia nada disso, cara. Pra mim, cara... tudo a mesma coisa. Era tudo, né, todo mundo cristão, cara. Vamos embora, vou lá, né? E de fato né? Existe uma raiz ali que é comum a todos nós, né? Sim. E aí eu fui, cara, lá na Batista da Lagoinha. Cheguei lá cheio de jovem, cara. Achei aquele negócio muito legal. E aí comecei a ir, né? Então eu ia na comunidade Nova Aliança e ia na Batista da Lagoinha. Né? Eles eram dias diferentes. Ia, cara, ia direto, lendo a Bíblia e tal. E aí teve um evento, cara, no dia 2 de maio de 1992. Né? Eu tinha 17 anos, então, faz as contas aí, eu já fiquei velho. Vocês já contaram a minha idade, né? Olha que legal, né? Daqui a 2 anos eu faço meio século, não é legal? Eu acho isso muito legal. Eu tava comemorando ali nos bastidores. Cara, é muito meio bênção, século. cara. Imagina, até aqui o Senhor tem nos ajudado, Amém. né, cara? Eu vou chegar a meio século, né? E olhar pra trás e ver tanta bênção de Deus sobre a minha vida, é muita alegria, né? Tanta gente partiu antes, o Senhor levou antes e eu tô aqui até agora. Quer dizer, não sei se estarei até os 50, né? Quem sabe, né? Quem sabe? Mas o Senhor sabe. Mas aí eu fui, cara, nesse evento lá, né, no dia 2 de maio de 92. Eu tinha meus 17 anos. E aí nesse evento, eu tava lá com o pessoal, cara, e aí eu não sei te explicar, assim, exatamente que horas e, assim, o motivo, mas era umas 2 da manhã, mais ou menos, que era tipo uma vigília. Era uma vigília de louvor. Então um monte de banda cristã e tal, vários pastores, e eles iam pregando, ia cantando e a gente ia ficando lá de noite, né? E minha mãe deixou eu ir, eu fui pra lá, né? Pra gente sair de lá às 6 horas da manhã. Então chegamos lá de noite, ia passar a noite louvando a Deus na vigília e orando e tal. E eu ainda não tinha tido uma experiência de novo nascimento, cara. Mas eu tava lá, né? Eles me chamaram, eu falei, eu vou, né? E aí eu fui nesse evento, cara, e quando foi umas 2 horas da manhã, assim, eu tive uma convicção de pecado, que eu não sei explicar. Mas naquela hora ali eu senti que de fato eu não era digno da presença de Deus. Né? Eu falei assim, cara, eu não mereço a presença de Deus. Eu tive isso claro na minha vida, claro, como eu não tinha tido até então, né? E aí, e assim foi, cara, eu lembro que eu fiquei triste, cara, falei, cara, essas pessoas merecem a presença de Deus, eu não mereço, né? E eu me senti assim, indigno, cara, não merecedor. E aí, às 5h30 da manhã, o pastor foi fazer a oração final para terminar, terminar a vigília, né? E todo mundo ia embora para casa.
E aí, quando ele falou, agora vamos aqui orar pra gente encerrar e todo mundo pra casa e tal. E todos os meus amigos lá da Lagoinha foram lá pra frente orar. E eu fiquei sozinho lá atrás, porque eu falei, cara, eu não posso ir. Como é que eu vou lá pra frente? Como é que eu vou me chegar na presença de Deus? Eu não posso ir. Então eu fiquei sozinho lá atrás. Mas quando eu tava sozinho lá atrás, ao mesmo tempo que eu tinha certeza que eu não merecia a presença de Deus, eu tinha certeza que ele tava me chamando. Né? E aí eu corri. Sabe, igual o Pedro, quando ele tá lá no barco e tem aquela pesca milagrosa, e a Bíblia fala que ele corre para os pés de Jesus, ele fala, Senhor, afasta-te de mim, que eu sou homem pecador. O que é um paradoxo, né? Como assim? Ele corre para os pés de Jesus, agarra os pés de Jesus e fala, afasta de mim, que eu sou um homem pecador. Mas é isso, é porque ao mesmo tempo, quando você tem essa experiência com Deus, ao mesmo tempo você percebe que você não merece estar ali, e ao mesmo tempo que ele te chama para estar ali. Você conhece a graça. Você conhece a graça, você não sabe o que é a graça, você não sabe de nada, você não sabe da morte dele substitutiva, você não sabe dessas coisas, mas você sente que você não merece, mas que você pode estar, né? Que você é chamado para estar. Né? E eu senti essas duas coisas, aí eu fui lá para frente. E aí quando eu cheguei lá na frente, cara, eu lembro que eu levantei as mãos assim, cara, e a impressão que eu tinha era que alguém tava me lavando. Que alguém tinha ligado assim, uma ducha de água fria na minha cabeça. E aí, aquela noite, cara, aquela manhã, né? Já era de manhã, eram as 6 da manhã. Eu saí de lá, cara, parecia que o mundo tava em câmera lenta, sabe? Tudo assim, o ônibus passava em câmera lenta, os carros passavam em câmera lenta, tudo era câmera lenta, cara. Era diferente, sabe? Eu sabia que alguma coisa Deus tinha feito em mim. Tinha mudado. Eu não sabia o que era. Mas eu sabia que alguma coisa tinha acontecido. Falei, alguma coisa aconteceu comigo. E eu fui pra minha casa. E eu peguei a Bíblia pra ler, cara. E Deus começou a falar comigo. E eu ia ajoelhar antes de dormir. Eu chorava. Eu acordava de madrugada chorando, cara. Mas era um choro diferente. Era um choro de alegria, assim, sabe? De se sentir acolhido por alguém que não precisava te acolher. Que você não merecia ser acolhido, mas você foi. Né? E aí eu demorei ainda, sei lá, algumas semanas. Aí eu tava num culto lá na Lagoinha, e aí o pastor Márcio, eu não lembro quem, tava falando, ele falou sobre João capítulo 3, né? Jesus falando com Nicodemos, né? E aí ele falou assim, olha, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Eu falei, rapaz, faz sentido agora. Foi isso que aconteceu comigo. Aí eu descobri que naquele dia eu nasci de novo, né? Na madrugada do dia 3 de maio, né? Às 6 da manhã, mais ou menos, do dia 3 de maio de 1992. Eu fui para ver dia 2 e me converti ali, de fato, ali, nasci de novo no dia 3. Né? E aí, Deus começou a mudar tudo, cara. Né? Minha mãe, ela teve uma misericórdia comigo, porque no começo, às vezes a gente é meio sem noção, né? Então eu já peguei um monte de coisa na casa, joguei tudo fora. Franciscano. Não, eu peguei os negócios, cara, joguei fora, dei pros outros e tal, nossa camisa, isso aqui e tal. Naquela coisa assim, cara, eu queria agradar a Deus, né? E hoje eu vejo isso, né? Que muita coisa que eu fiz não precisava ter feito, mas que Deus se agradou, né? Eles me contaram um caso, eu tô alongando aqui, vocês me desculpem. Não, pode. Eles me contaram um caso interessante, cara. O pessoal já tá chorando aí nessa hora. O Nando é assim, coração puro. Vamos lá, Nando. Eu choro mesmo, meus meninos já sabem, né? Cara, imagina assim, um pai com 3 filhas, né? E ele tem uma filha de 5 anos de idade, uma filha de 15 e uma filha de 25, né? Aí ele chega pra filha de 5 e fala assim, filha, me desenha uma casa pro papai. Aí ela faz um desenho, cara, todo torto, assim, né? Os bonequinhos palito, papai e mamãe, bota assim, fumacinha saindo né? Faz um rabisco, né, cara? E aí o pai olha pra aquele desenho e ele fala o quê? Tá maravilhoso. Tá maravilhoso, filha. Que coisa que obra linda. de Isso é arte. Perfeito. Né? E ele bota numa moldura e bota na parede. Exatamente. E aí o pai fala a mesma coisa pra filha de 15, cara. Aí não, ela já pega régua, já faz lá, usa um monte de cor diferente e tal. Aí já faz um negócio mais bonitinho e não sei o quê. Né? E aí ele olha pra aquele desenho da filha de 15 e fala o quê? Tá perfeito, tá maravilhoso. E ele bota numa moldura do lado do garrancho da menina de 5, né? E aí ele chega pra de 25, que é formada em arquitetura, fala, filha, faz uma casa pro papai. Cara, ela vai pro CAD, faz não sei o quê, coloca planta baixa com visão lateral e tal. E aí ele olha pra aquilo e fala, tá perfeito, né? É assim a nossa vida, né? Então, Deus olha pra gente da mesma forma,
né? Então, quando a gente começa uma caminhada, a gente faz uns garranchos, cara. A gente faz uns negócios assim, que não tem noção, né? Mas Deus olha para aquilo e fala, tá perfeito. Né? Agora, se a de 25 fizer o garrancho... Aí tem né? algum problema, né? Não, filha, Tem uma vamos coisa conversar errada. aqui, né? Então, tem um tempo para tudo, né? E aí, naquele começo, eu tava como aquela menina de 5, né? Então... E na Lagoinha ali, você continuou e você Continuei. Você conta a história né? Você conhece todo mundo na Lagoinha. Você discipulou quem lá, por exemplo? Conta um pouquinho disso. Porque Deus... Eu tive muita sorte, cara, quando eu me converti, e muita graça e misericórdia de Deus, porque você geralmente é acolhido por uma turma, né? A turma que me acolheu lá na Lagoinha, né? O Wellington, o André e outros mais, né? O Arley, era um pessoal muito crente, cara, muito crente, né? Então eles me levavam junto, eles iam pra vigília, me levavam junto, né? Teve até uma ocasião, porque eu fui o primeiro assim, a ter essa experiência na minha casa. Depois, graças a Deus, o Senhor salvou minha família inteira. Né? O meu pai já faleceu, mas antes de partir, ele também teve a experiência dele com Jesus. Né? Ele se casou novamente. Né? Eu tenho mais uma irmã agora, antes só tinha uma, né? Agora eu tenho duas. Né? A Bárbara nasceu, filha do segundo casamento do meu pai. Né? Então, depois o Senhor mudou a história da minha família toda. Né? Mas eu comecei ali. E minha mãe estava assim, esse negócio, né? Ela não deixava muito eu ir. E aí eu lembro, cara, que tinha um acampamento, né, de adolescentes, sabe? E aí o Wellington, que era esse irmão, né? A gente chamava ele de varão, né? Porque ele era tipo um irmão de oração e tal. Ele falou, não, Nando, você vai no acampamento? Eu falei, cara, mas minha mãe não deixou. Ela falou, não, nós vamos orar. Deus vai mudar o coração da sua mãe. E a gente ficou orando, cara. Tipo, faltava 2 semanas e nada, 1 semana e nada, 2 dias, nada, 1 dia, nada. No dia, cara, o pessoal saindo, minha mãe não deixou. Eu não fui. Fiquei em casa. E aí eu tava em casa, cara, e eu fiquei tristinho. Aí eu acho que, não sei, ela viu assim e falou assim, você queria muito ter ido nesse acampamento? Eu falei, mãe, eu queria. Ela falou assim, se tiver um jeito ainda você vai. Esse menino ficou pra trás, não pegou o ônibus. Aí eu fui lá pro centro da cidade, a gente pegou um ônibus de carreira, cara, descemos na rodovia e fomos andando pro acampamento, né? Ficava perto, assim, da rodovia. Fomos andando, eu e ele, cara. E nesse acampamento eu tive uma experiência muito forte com o Senhor Jesus, muito. Né? O Senhor ganhou muita coisa no meu coração lá. Então Deus me cercou dessas pessoas, né? Quando eu me converti, o que foi muito bom para mim. Né? E aí, por conta disso, acabou que tinha alguns que eram um pouco mais novos do que eu, que a gente fazia tipo era tipo um discipulado, né? E aí, uma das pessoas que eu discipulei, né? Graças a Deus, muitos ali, né? Estavam ali juntos, né? Mas é aquela coisa assim, sabe? Você tá indo e alguém vai junto com você, né? Foi o André Valadão, que hoje é meu pastor, né? Eu congrego lá na Lagoinha, na Vila da Serra, né? O André é pastor da Lagoinha Orlando, mas é o pastor da Lagoinha Global, né? Então eu lembro quando ele era menor, eu ia lá para casa do pastor Márcio, né? E a gente sentava junto, e lia a Bíblia junto, e orava junto, né? Então, mas assim, foi sempre... Eu tava ali naquele meio. Vocês estão conhecendo o discipulador do André Valadão, cara. Não é verdade, né? Foi só por um período, né? E depois, obviamente, ele teve vários outros irmãos que influenciaram a vida dele. Ele tinha quantos anos na época? Ele tinha 17? Ele... Acho que o André, não vou Paula... contar a sua idade, não, mas eu acho que ele é uns 3, 4 anos mais novo que eu. Acho que ele regulou a idade com o meu irmão. Ana Paula também, todo mundo junto, era uma turminha. Ana Paula era a turminha, ficava todo mundo lá. Né? A gente cresceu junto, orava junto, ia em reunião de oração junto, em vigília junto. Ou seja, você acompanhou tudo aquilo que aconteceu menos na Lagoinha. A Mari era mais novinha, né? Novinha. Mas o André e a Ana era da nossa turminha lá. E você acompanhou todo esse... Porque da Lagoinha veio tanta coisa nova da igreja, né, no Brasil. Teve, vou aproveitar, muito então. legal. Vou pedir pra você contar um negócio aqui que você me contou uma vez. Quem foi que contou no teu casamento? Como é que é essa história aí, cara? Nossa, foi tão legal, bacana, cara. Foi... cara, o nosso casamento, assim... Casamento é um negócio, assim, de Deus demais, né? A gente sabe que é o que mais se aproxima de um exemplo na Terra do relacionamento de Jesus com a igreja, da gente com Deus, do nosso próprio relacionamento com Deus. Né? Então Deus tem um carinho. Você vê que antes da queda, antes de tudo, ele já falou, não é bom que o homem esteja só, já criou a mulher para ele. Né? Então,
eu acho que eu nunca vi tanto milagre de Deus. Eu sei que tá querendo casar, que tá passando aí, né, as dificuldades. Meu irmão, eu nunca vi tanto milagre de Deus quanto eu vi na época do meu casamento. É impressionante, É impressionante, como é que né? Deus faz. Eu tive isso também. Sidney teve também, eu lembro bem, né? Cara, é impressionante. É, Parece realmente. que assim, é Deus colocando um selo, falando o seguinte, olha, isso aqui é uma coisa que é preciosa pra mim. Né? Porque há uma bênção ali, né? E aí um monte de coisa aconteceu. E aí a gente foi ganhando coisa, as coisas foram acontecendo. Por exemplo, a Monique queria casar na capela do colégio do Isabela Hendricks, que é um colégio metodista lá. Metodista? Puxa, não sei. Acho que não sei se é presbiteriano ou metodista. Acho que é metodista. E aí ela queria casar nessa capela, com uma capela bonitinha lá, sabe? Ela falou, eu quero casar ali. E aí a gente olhou, cara, marcamos casamento com, sei lá, 8 meses, alguma coisa assim, 1 ano. Mas não tinha a data, cara. Ela falou assim, olha, a data que tá cheia até 2 anos pra frente. Não tinha, cara, não tinha a data. Aí ela falou assim, não, mas anota aí pra mim, dia 10 de julho, é o dia, inclusive agora, né? 10 de julho, não sei se vai ser antes ou depois aí de soltar, né? Mas Tá dia chegando. 10 de julho tá chegando. E aí ela falou comigo, falou que não tinha, né? E a Monique falou, anota a data aí, porque vai abrir. Se abrir, você me liga. Cara, passou tipo 1 semana, ela ligou e falou assim, olha, você não vai acreditar. Tinha uma pessoa que tinha marcado há não sei quantos meses atrás, me ligou e abriu a vaga. Abriu, tipo, faltando 5 meses, cara. A gente ficou assim, orando, faltando 5 meses, abriu. E era no dia que a gente queria, no lugar que a gente queria. Então Deus foi fazendo essas coisas, né? E aí, uma das coisas que Deus fez é que vários amigos nossos que eram lá da Lagoinha, que cantavam, que tinham um ministério de louvor, eles falaram assim, não, eu quero cantar. A Ana, a Ana Paula, não só cantou, cara, mas ela pagou músicos de orquestra para acompanharem ela lá no casamento. Aí o Samuca, né, o Samuel Misraí, foi lá cantar, a Nívia Soares, poxa, mais quem? A Helena Tanuri, o João Lúcio. Meu Deus. Todos os amigos. Já pensou? Maior Não, foi chique demais, maior cara. evento gospel do Brasil foi o casamento do Nando. Não, foi muito legal, cara. E assim, Imagina todos eles só. foram assim de coração, né? Que benção. Eram os nossos amigos queridos, pessoas que a gente amava demais, que são pessoas queridas que a gente ama demais, né? E estavam lá, o Gustavo Soares, esposo da Nívia, tava lá tocando. Então foi muito legal, cara. O Sérgio, que era do Diante do Trono, maestro do Diante do Trono, tava lá. Então foi assim, cara. Foi muito legal. E aí a saída, né? Eu entrei com aquela música Pai Nosso, do João Alexandre, não sei se vocês conhecem. Pai Nosso que estás no céu. É uma música bonita. Não sei nem se é dele, mas ele tem uma versão maravilhosa. E aí eu entrei com essa. E a saída foi Happy Day. Happy Day. Aí a Nívia cantando Happy Day foi super legal, cara. Foi muito legal. Quase não canta, né? Nossa, foi muito legal. E eu fiquei do lado errado, cara. Tipo, tem um lado certo pro noivo ficar. Entendeu? Lá no altar lá. Eu sei que eu tava no lado errado, porque foi o pastor Jonas, que hoje é pastor da Igreja Batista do Povo, mas na época era nosso pastor da Lagoinha, e o pastor Márcio. Aí quem começou foi o pastor Jonas. E aí ele começou e ele falou assim, olha, ele falou baixinho assim pra gente, você tá no lugar errado, mas tá tudo certo. E eu não escutei, só dei aquela risada assim, né? Tipo, vamos fazer a menor ideia que ele falou. Depois é que eu descobri que eu tava no lado errado. Então se o noivo fica na esquerda, eu tava na direita. Se o noivo fica na direita, eu tava na esquerda, né? Mas foi uma bênção, cara. Eu fiquei feliz demais, demais mesmo, né? Vocês estão vendo aí que o Nando é coração puro, um homem de Deus, assim como... Cara, eu até brinco falando que eu mudei a minha oração, né? Agora eu falo, Senhor, me dá 10% do homem de Deus que o Nando é, de verdade, porque ele é um homem de Deus incrível. Mas além de um homem de Deus incrível, você é um cara profissional, assim, como um grande executivo, né? Conta um pouquinho sobre... essa formação sua, você passou ali pela Rede Super, né? Conta um pouquinho da trajetória, até chegar no Glorify, que a gente vai falar do Glorify, né? Claro. Cara, engraçado. Eu desde pequenininho, o brinquedo que eu mais gostava era aqueles brinquedos de montar, sabe? Qualquer brinquedo de montar era o que eu gostava. Seja Lego, aquelas brinquedinhos de madeira e tal. E eu gastava horas, cara, montando coisa, né? Eu sempre gostei de montar coisa, de pegar, estruturar e tal. Sempre foi uma coisa que eu gostei. Não por acaso eu fiz engenharia, né? Eu tava na dúvida entre engenharia... E eu sempre gostei de tecnologia também,
né? Meu pai me deu meu primeiro computador, um TK-80X, com teclado de borracha e fita cassete, né? Que a maioria... Depois você Google aí, você vai descobrir o que é. Então, a gente gastava, sei lá, cara, dias para você fazer uma programação simples em Basic. Aí você tinha que gravar numa fita cassete e para você dar play depois, você colocava ela lá, dava lá... Só para registrar. Não é do tempo de vocês de jeito nenhum. Aí você dava lá B-Load, né, que era Binary Load, e aí você jogava e aí você botava a fita para tocar, cara. Uma fita cassete, uma fita de magnética. E aí ela gastava 5 minutos fazendo um monte de barulhão lá, que era o sistema reinterpretando e jogava para a memória dele, que era pequenininha, para você poder executar aquela aplicação. Então eu sempre gostei de tecnologia, desde o TK-80X, que eu ganhei lá com meus, sei lá, 10 anos de idade, até hoje, né, eu gosto, né? E aí, quando eu estava para fazer faculdade, eu estava na escola, terceiro ano, e aí foi um cara lá de uma faculdade lá de BH falar sobre esse curso de engenharia mecatrônica. E ele falou assim, olha, o curso de engenharia mecatrônica, a gente é um curso que vai levar as pessoas... A ideia é você conseguir discretizar as situações. Como assim? Você pega uma situação real e consegue fazer um modelo matemático dessa situação real num computador e através disso você consegue fazer simulações e prever cenários e tal. Cara, eu fiquei fascinado. Eu falei, cara, é isso que eu quero, cara. Imagina que coisa legal você poder criar uma coisa, né? Estudar um comportamento de um processo qualquer. E aí, cara, fui amarradão fazer. Gostei demais. Né? Depois esse professor foi lá, professor Janes Landry, né? Depois virou meu professor na faculdade, eventualmente meu amigo, né? Um abraço aí, professor Janes. Né? Um cara muito inteligente, né? É sumidade aí na área que ele trabalha, né? E aí fiz minha faculdade de engenharia. Mas aí depois, né, trabalhei um período na Globo, depois a gente, né, pode falar disso aí e tal. E aí lá eu senti necessidade de ter uma noção mais clara de business, de negócio, né, de planilha, de finanças e tal. E aí eu fiz um MBA lá pela UFRJ, né, eles têm um instituto lá que é o Instituto Copead, um instituto muito... Fantástico. Aqui, né? Na Ilha do Governador, muito legal, ele é premiado e tal. Sim. E aí eu fui, né? Não foi fácil, né? Depois eu tenho um caso legal para contar de como é que eu entrei lá no Instituto Copead, né? Porque eu não tinha Posso contar esse caso? Vou contar, cara. Logo, né? Esse caso é legal, cara, porque você não consegue entrar fácil lá, né? Porque esse MBA lá, você tem que... É um MBA executivo que eu fiz, né? Era um período mais curto, se não me engano, 1 ano ou 2 anos. E para fazer esse MBA, você tinha que ser já executivo de uma empresa. Né? Você tinha que ter uma posição de gestão por um período mínimo, ou ser dono de uma empresa e tal. Então eles travavam muito a entrada. Porque eles tinham um compromisso com quem entrava. Você vai entrar lá, você quer que o cara que esteja ao seu lado seja um cara que possa agregar na sua experiência. Né? E aí eu fiz lá e eu não tinha experiência zero de gestão, zero, né? Aí entreguei meu currículo, falei, eu queria participar da seleção, tá? A moça falou assim, olha, você pode até participar, mas a chance de você entrar é mínima, porque você não tem experiência de gestão como os demais. Era assim, era a diretora de RH da Globo, era o vice-presidente de não sei o que da Petrobras, era o dono de uma empresa de limpeza gigante aqui do Rio de Janeiro, era um presidente de um fundo de investimento, né? E eu, que era um cara sem experiência de gestão, né, grande, né? Era ali. E aí eu entrei lá, cara, para fazer, e eles sorteavam as entrevistas, você tinha que fazer uma entrevista com um dos professores do curso. E aí eles levavam as impressões dessas entrevistas para uma mesa onde todos os professores estavam, e eles selecionavam os alunos dentre os candidatos que comporiam aquela turma. A turma 49 era composta por aquelas pessoas que eles selecionavam. E aí, no sorteio, saiu para mim a doutora Heloísa Leite, que era a diretora do instituto na época. Era um cargo rotativo, mas nessa época ela era diretora. E ela ia fazer, então, a minha entrevista. E aí eu em casa, tal, eu e Monique, a gente não tinha filho ainda. E eu me preparando para ir para lá, né? Coloquei, né, uma camisa social, né? Um blazer, uma calça social e tal. Vou de sapato, né? Não vou de tênis. E aí fui procurar um sapato, cara. E eu tinha um sapato velho. Sabe aquele sapato assim que tá na forma do seu pé?
você adora usar, que é gostoso. Eu já botava o sapato assim, né? Já entrava meu pé direitinho nele. E eu procurei meu sapato, cara. Eu não achei o sapato. Falei, Monique, cadê meu sapato? Tem que ir pra reunião. Ela, não, cadê o sapato? Cadê o sapato? Cara, nós reviramos a casa. É um apartamento pequeno, 2 quartos, e a gente não achou o sapato, cara. Tipo, não tava na área, não tava no lugar de sapato, não tava debaixo da cama. Sumiu o sapato, cara. E eu comecei a ficar preocupado com o horário. Falei, amor, vou perder a reunião. E tal. Ela falou assim, gente, onde é que tá esse sapato? Ela lembrou, falou, aqui, sua mãe não te deu um sapato novo no Natal? Eu falei, deu. Ela falou, vai com ele. Eu falei, mas eu não quero ir com ele. Ela falou assim, mas você vai perder o horário, pega o sapato. Eu falei, tudo bem. Aí a contragosto, cara, eu abri o armário, tirei da caixa um sapato novo, italiano, que a minha mãe tinha me dado, cara. E botei ele primeira vez no pé e fui pra bendita da reunião. A contragosto, porque eu não queria. Eu queria o meu sapato, velho. Né? Mas não achei, fui com o novo. Aí cheguei lá, cara, tava na antessala, assim, a moça anunciou, falou, pode entrar. Na hora que eu entrei na sala da professora, ela olhou assim, cara, a primeira coisa que ela falou comigo, ela olhou e falou assim, lindo seu sapato. Meu Deus. Eu falei assim, muito obrigado. Ela falou, você sabe que eu tenho um filho que ele fica usando um sapato velho direto? E eu já falei com ele que isso depõe contra a imagem dele, que é uma pessoa que não se atenta ao sapato, é uma pessoa que não se atenta a detalhes. E eu já falei com ele que isso é muito ruim, mas eu tô vendo que você se atenta a isso, que você veio com um sapato bonito. Tô olhando aqui pro sapato do Pedro. Cara, depois disso, eu presto atenção no meu sapato. Eu aprendi essa lição, cara. Eu presto atenção no meu sapato. Você pode olhar. Toda vez que você olhar assim, meu sapato geralmente tá limpo. Outro dia eu vi que ele não tava, eu falei, cara, já tem que limpar o sapato. Eu mantenho ele bem limpo e bem arrumado. Né? Porque eu quero ser essa pessoa atenta a detalhes, né? E aí ela sentou comigo na mesa, cara. Aí ela decidiu que eu ia entrar por causa do meu sapato, cara. Ou seja, o anjo escondeu o sapato. Cara, Deus escondeu meu sapato, cara. Porque depois que eu voltei pra casa, e aí eu consegui entrar, de fato. Ela pegou meu currículo e falou assim, não, reescreve aí. Aí eu tinha colocado lá que eu distribuía sopa lá na Lagoinha, lá à noite, né? Ela falou assim, não, coloca aí, logística de distribuição de terceiro setor. Te ajudou. Cara, ela reescreveu meu currículo, nenhuma mentira, mas ela reescreveu meu currículo usando jargões e termos que teriam mais ressonância com o pessoal, com a mesa dos professores. E aí ela foi e me defendeu, cara, e eu consegui entrar. Eu era o cara seguramente mais júnior de todos ali na minha turma de MBA. Mas né? pelo serviço da igreja, assim, é impressionante como é que a igreja forma, né? Ela Demais, deu esse cara. novo tom, mas na verdade você talvez tenha mais experiência na prática de uma logística, né? Você vê tanta gente servindo na comunicação, que na Demais. prática, na verdade, é uma formação que a igreja... Impressionante, sim, cara. impressionante É impressionante. A gente tem visto isso, né? Lembrando aqui, me esqueci o nome dele, a gente entrevistou ele oh, meu Deus, numa semana de comunicação, e ele trabalhava na Hilson. E ele falando assim, da quantidade de pessoas que começavam a servir na comunicação da Hilson. que era da Lagoinha. Ele era da Lagoinha? Ele era da Lagoinha, Gente, eu não depois foi pra esqueci o Hilson. nome dele agora. Mas ele falando, cara, o pessoal saindo de lá indo pra Hollywood editar filme. Aprendia o ofício na igreja. Muita gente. Olha que legal, E mais do que o ofício, né? A gente, vários princípios, né, cristãos, Sim. né, eles são... Cara, você pega um livro aí de negócios aí, o que tá ali que não tá na Bíblia? Tá princípio tudo lá. de liderança, Tá tudo lá, tanta cara. coisa. Então você que é Impressionante. voluntário aí, que pensa que tá só não, né? Porque é um privilégio servir a Deus, mas você também pode estar sendo preparado para Demais, cara. Demais. Exatamente. Pedro nunca imaginou, né, que ele ia ser pescador de homem na hora que ele estava aprendendo lá o ofício de pescaria. Mas muita coisa que ele aprendeu ali, depois Deus usou. Sim. Paulo, quando estava fazendo tenda, né, a mesma coisa. Sim. Né? Então, a gente não sabe, né, para onde Deus vai nos levar. Ele sabe. Sim. Né? Mas, cara, é impressionante. Aí eu vi um monte de coisa que eu, de fato, tinha aprendido ali, né? Desde os meus 17 anos servindo ali. Porque quando você já entra, você já entra servindo, né? E, cara, quero estar aqui, tô disponível para ajudar. O que precisa fazer? Aí entrou O objetivo foi alcançado. Entrei. Foi super legal, fiz o curso lá, né? Passei, né? Eu fiz o MBA e aprendi bastante, né? Porque existe todo um ferramental, né? Que pega aquilo que você já sabe e potencializa, né? Sim. Então é importante você estudar, se preparar, ler bons livros, né? Porque você vai cada vez mais aumentar a capacidade. É como se você colocasse você tem um rifle e você bota lá aquela mira telescópica nele. Você vai colocando mais coisas que vai te permitir chegar mais longe, né?
Exatamente. É. E deixa eu te fazer uma pergunta, né? Vai lá. Você passou então ali pela Copiad, como é que você chegou no Glorify? Cara, então, desde os 17, quando eu me converti... Também, né? Vamos começar do começo. O que é o Glorify, Glorify é um aplicativo de devocional cristã. Leva as pessoas a aprender a ler a Bíblia e fazer uma devocional, né? Legal. Que é uma coisa super legal, cara. E foi um sucesso no Brasil. Foi, graças a Deus. Quantos um milhões sucesso. de downloads? 7, 8 milhões de downloads no Brasil, acho que perto de 8. Mais de 7. E a base dele toda, quantos por cento no Brasil? Bom, aí foi o seguinte, contando. vou contando. Porque eu acabei fazendo muita coisa, né, nesse segmento, desde os meus 17 e tal, você acaba conhecendo muita gente. E aí quando o pessoal do Glorify veio pro Brasil, eu trabalhei na Rede Super, trabalhei com meu irmão na Emotion, que a gente tinha algumas iniciativas no segmento cristão, várias, na verdade. Inclusive um abraço aí pro Fred Valente, também nosso amigo querido demais. Sim. Tive recentemente, lá ficamos na casa dele lá em Orlando. E ele é simplesmente, eu ia falar isso, não ia esquecer não, né? Pode Ele falar. O Nando é irmão do Fred, que é um dos sócios lá do Três Palavrinhas, né? Isso aí. Então, pra quem é pai aí, conhece o Três Palavrinhas. Conhece bastante. Bastante, né? Se conhece. Bastante, né? Mas Graças é uma a Deus. benção, né? É uma ideia que o Samuel, esse Samuca, né? O Samuel Misraí, que cantou no meu casamento, que é o irmão querido, que hoje tá lá em Orlando com o André, né? O Samuca teve essa ideia, cara, porque ele falou, cara, eu quero fazer um galinha pintadinha pros meus filhos. Mas eu não Graças a quero Deus que por eles... isso. Graças a Deus por isso. Aí ele procurou meu irmão e o Leno, sócio dele, e o André Câmara. Sim. Um abraço também. Um abraço aí pra turma. E aí eles falaram assim, cara, vamos comprar essa ideia. Cara, e eles compraram. Eles pagaram e pagaram por vários anos. O projeto não era lucrativo durante os primeiros, 3, 4 anos dele. Eles botavam dinheiro todo mês, cara. Porque eles entendiam esse propósito. Falaram assim, a gente quer alcançar as crianças e levar para elas uma mensagem do evangelho, a mensagem de... E que bênção se tornou o Três Palavrinhas. Bênção, né? Ele hoje o é maior gigante, canal, cara. Não tem? De conteúdo cristão infantil, não tem nenhum outro projeto tão grande quanto Três Palavrinhas no mundo. Não é no Brasil, né? No mundo. No Brasil, cara, eles são maiores do que muitos que não são... Não se apresenta como evangélicos, por exemplo, a Turma da Mônica, eles já passaram há muito tempo. O próprio Patati e Patatá, que é baseado em princípios cristãos, né, feito pelo Igor, né, pelo Rinaldi, irmãos queridos e preciosos, eles são maiores também. Então, cara, eu acho que no Brasil tem 2 ou 3 maiores que eles, geral. Muito bom. Né? E no mundo, eles são gigantes. Mas eles têm outras empresas, a One Big Media, que trabalham... Você passou por lá. Passei por lá. Super, aí passou pela... tem um monte de Hit, coisa lá. no meio do caminho aí, mas que foram acumulando e me dando possibilidade de conhecer pessoas, de estar em ambientes, de fazer, né, estruturar negócios, né? Foi muito legal, né? Um negócio que a gente fez, que a gente cuidava de canal de YouTube. Aí teve um episódio muito legal, cara, que aí a gente fazia, né? E a gente começou a recolher direito autoral, né? Para vários ministérios cristãos. E, cara, aí a gente fez o YouTube tava começando isso no Brasil, né? A recolher direito autoral. A gente foi acho que foi a segunda empresa no Brasil que fechou com eles esse contrato. Uma fechou antes porque a gente é mineiro desconfiado. Falou assim, rapaz, vamos esperar. Na hora que fechar o primeiro, a gente fecha. Aí fechou o primeiro, a gente foi o segundo. E aí eles falaram assim, eles passaram pra gente como é que seria o repasse, né, pro direito autoral. Cara, e aí a gente fez uma previsão interna dentro da empresa. Lá a gente fez 3 cenários, cara. Um pessimista, um realista e um otimista. Do que a gente imaginou que ia ser. E aí, quando eles passaram pra gente o relatório, era abaixo do pessimista, cara. E eu olhei e falei, cara, tá errado. Isso tá errado. Eles, não, tá errado, não, nós é que fizemos. Eu falei, cara, tá errado. E aí aí eles marcaram uma call com o diretor, cara, que cuidava dessa parte de repasse e tal. Aí o cara falou assim, cara, entrou na call, eu falei, cara, seu repasse tá errado. Vocês erraram alguma coisa. Ele falou, mas você pensou nisso? Eu falei, pensei, tá aqui. Aí mostrei pra ele a planilha, né? E aí isso aqui, pensei também, cara. Aí o cara foi indo. O cara terminou a call, ele falou assim, cara, tá errado. Você tem razão. E ele falou, me dá um tempo, cara. Aí depois tem um diretor lá que trabalhou comigo na Globo, que é o Rubens. Depois ele me falou, cara, seu relatório chegou lá na vice-presidência da Google, lá o nosso relatório lá, né? E os caras de fato descobriram que a formulação deles estava errada. E eles mudaram a fórmula e reconversaram com todo mundo
E pagaram a mais para todo mundo por conta desse relatório que a gente mandou para eles, né? Então a gente ficou super feliz. Falou assim, rapaz, nosso relatório mudou, né, a coisa lá da Google. Mas aí por conta desses contatos todos, né? Aí quando o pessoal do Glorify veio para o Brasil, são dois cristãos lá de Londres, né? Aí um deles estava aqui no Brasil, né? Ele veio para cá e ficou preso aqui na época da pandemia. E aí ele falou, cara, a gente quer lançar o aplicativo no Brasil, a gente já lançou em língua inglesa, a gente quer lançar em língua portuguesa. Né? E a gente queria sua ajuda para fazer conexão aí com alguns pastores e tal. Eu falei, não, ajudo. E aí a gente começou essa conversa em outubro de 2020. Outubro de 2020. Começamos essa conversa para lançar no início de 2021, janeiro de 2021. E aí, cara, nessa conversa toda, eles me chamaram. A gente fez algumas reuniões, foi super legal. Eles falaram assim, cara, você não quer assumir a operação do Glorify no Brasil, não? Eu falei, quero, cara. Eu conversei com a minha esposa e tal. Eu falei, amor, tem esse desafio. Ela falou, não, vamos embora, vamos fazer. Né? Imagina, cara, que privilégio eu ajudar as pessoas a se conectar com a palavra de Deus. Né? Eu falei, cara, quero demais, vamos fazer. E aí começamos. E aí montei a equipe, cara. Quando eu entrei, tinha uma pessoa só na equipe, eu fui a segunda, né? Que é até a Débora, esposa do Gui, que são irmãos queridos e amigos, né? Um abraço pra eles aí. Né? Estão com um neném novo em casa aí, tá só na alegria e na troca de fralda. E aí, eles chegaram e me entregaram e eu, cara, montei a equipe. Aí fui trazendo gente, né? Estruturando tudo. E aí, quando a gente lançou, rapidinho, a gente passou os Estados Unidos. Eles tinham lá não sei quantos mil downloads, a gente passou os caras no primeiro mês, eu acho. Eles já tinham 7 meses de operação, né? E aí assim foi, cara, foi crescendo e foi entrando mais gente, a gente foi crescendo. A gente chegou a ter 75% da base do Glorify no mundo era brasileiros, né? E aí foi super legal, cara, foi uma experiência muito, muito legal. A gente recebia um monte de testemunho, cara, de gente que começou a ler a Bíblia, que não lê a Bíblia, gente que voltou a ler a Bíblia, né? Então foi assim, cara, eu ficava super alegre, né? A gente começava a nossa semana orando, né? Imagina, numa empresa você poder, igual a gente faz aqui, começar a semana orando, cara. Né? Então foi um tempo de muita bênção pra mim. Fiquei lá por quase 2 anos. E por conta do Glorify, acabei conhecendo vocês, né? Não é? E tá, aqui, com a gente aqui hoje. E muita gente, você estava falando, eu estava lembrando disso, né? A tua trajetória até chegar aqui na InChurch e topar, tá junto nessa missão, hoje tá junto com a gente aqui, é sócio também na InChurch, com o desafio aqui como C-Level de expandir, de levar toda essa missão da InChurch, né? Mas a gente estava nos Estados Unidos, Pedro, nem te contei essa, eu acho. E aí, a gente estava lá em algumas reuniões e tudo, né? Aí a gente encontrou com alguns amigos do Nando. E aí todo mundo falava, vocês fazem o que lá e tal? Não, mas o Nando tá com a gente. O Nando? Como é que vocês conseguiram isso, cara? O Nando tá com vocês? O Ricardo, né? O Nando tá com você, daqui a pouco o Silvano. Ué, o Nando tá com você conseguiu isso? Não, porque esse cara, o mundo inteiro quer contratar esse cara. E como é que vocês conseguiram? Não, tô falando, seus amigos lá falando. Eu falei, pois são meus amigos. Né? Obrigado, Silvano, obrigado, Capucci. Um abraço pra vocês. Não, mas todo mundo, não é. De verdade, o Nando é um privilégio servir junto com você, porque obrigado, de fato, assim, e o legal é que eu vejo que todo o processo foi Deus, de fato, conduzindo, né? Porque a gente foi vendo. Tem pessoas que entram na nossa trajetória aqui na InChurch que eu falo, cara, eu não sei como é que vai ser feito isso, mas a gente tem o dever de andar junto e potencializar tudo isso que Deus tem colocado na nossa mão. O Nando foi o Nick Moretti foi outro que eu ao vivo, eu falei, cara, eu não sei nem quanto é que você vai cobrar, mas a gente tem o dever de estar junto, e hoje também está junto com a gente. Mas é isso, Nando. Aí, bom, o desafio agora, o que também o que você olhou, assim, eu tô contando aqui, mas o que você viu na InChurch, como é que tá essa nova etapa aí da sua vida? Cara, tá muito legal. Primeiro, é um privilégio para mim. A gente se conheceu, né, então, 1 ano atrás, né, e desde que a gente se conheceu, de fato, teve essa conexão, né? Porque uma coisa que é muito clara e tem sido cada vez mais clara para mim é essa coisa de você viver nesse propósito de Deus para sua vida, né? E o propósito e o chamado de Deus para nossa vida, ele, imagina, você chegar um dia, né, diante, acho que todos nós, o que a gente quer ouvir, né, na hora que a gente chegar diante do Senhor
servo bom e fiel. Né? É isso que nós queremos ouvir. Imagina o privilégio, cara, de você ouvir do seu Senhor que você foi útil para ele. Né? Então isso é um privilégio, cara. Sim. E assim, e a gente quer viver a nossa vida assim. É o que os pastores querem. É o que os obreiros querem. É o que os voluntários querem. É o que todo cristão quer. Você quer ser útil para o Senhor que te amou. Porque ele te amou. Tem uma frase, cara, do cara que é fundador da Missão Amém, né? Que ele falou o seguinte, ele falou assim, se Jesus Cristo é Deus e ele deu a vida por mim, não há nada que ele me peça que eu não possa fazer. Né? E ele viveu a vida dele assim, longe de eu viver como esse cara viveu, né? Mas ele viveu a vida dele com essa frase, ele anotou essa frase na Bíblia dele e ele vivia assim. Né? Então, na hora que a gente se conheceu, a gente teve essa conexão de propósito. Né? E eu vi assim que... E é uma benção, eu amo a turminha lá do Glorify, né? Eu tenho muito carinho por eles, são meus amigos até hoje, né? E vão continuar sendo, né? Se Deus quiser, até o Senhor Jesus voltar, né? Ou eu morrer, a gente vai continuar aí sendo amigo. Né? A gente conheceu eles também, são... sim, pessoas... são gente de bênção, né? E, cara, outro dia foi uma experiência tão legal, cara. Posso contar aqui, depois a gente volta pra esse assunto. Teve um cara que trabalhou comigo lá, que ele saiu do Glorify. Como eu saí, ele saiu também, mas como eu ainda tenho e-mail, né, do Glorify, o pessoal, eu saí, mas eu continuo lá, continuo recebendo e-mail, né, eles ligam pra mim e tal, né, a gente é amigo. E aí eu vi que ele mandou um e-mail de despedida, que ele tá saindo, é um cara que trabalhava lá com UX e UI, muito, muito competente, muito bom. Né? E aí ele saiu e colocou lá o contato dele, pessoal. Aí eu mandei pra ele uma mensagem. Falei, cara, só queria saber que foi uma bênção ter te conhecido, trabalhar com você e tal. Né? Eu tô aqui pra você, que você precisar e tal. Aí ele me respondeu, ele é lá da Europa. Aí ele me respondeu, cara, ele falou, Nando, eu queria mandar uma mensagem pessoal pra você, cara. Que bom que você me mandou essa mensagem. Agora eu te falar que você foi um cara que me impactou demais. E mesmo a gente tendo trabalhado pouco diretamente, eu sempre via, assim, sua alegria e tal. E aí falou lá, cara. E aí ele falou assim, eu queria que você soubesse que por causa desse testemunho e de outras pessoas na empresa, eu entreguei minha vida para Jesus. Olha só, Ele não tinha uma experiência com isso é maravilhoso. Jesus. Ele se converteu, cara. Ele se converteu. Né? E aí, nossa, eu fiquei numa alegria, cara. Eu falei, cara, você não tem noção da alegria que você trouxe pro meu dia, pra minha semana, pro resto do meu ano. Né? Eu fiquei numa alegria, cara. Porque é isso que importa mesmo, né? Sim. É esse objetivo final, né? Daquilo que a gente sabe que Deus fez conosco, qual de nós merecia? Quem de nós merecia? Né? Ou seja, quando a sua vida transparece Jesus, sem você nem falar, né? Você viu que a tua alegria contagiou. E que incrível, cara. Você é dessa forma mesmo. Nando é isso, né? Quem conhece sabe que é dessa forma. Mas voltando lá ao Glorify, ao In-Church, no caso. E aí a gente teve essa conexão de propósito, né? E aí por conta disso, né? E aí a gente começou as conversas e tal, e a gente se aproximou, né? E aí teve esse convite, falou, cara, vamos construir uma coisa maior aqui juntos, né? Vamos estar aqui junto para fazer alguma coisa maior, para levar, né, a In-Church a crescer e expandir, porque esse propósito, cara, de servir a igreja, né? E era uma conexão que às vezes eu sentia falta um pouco no Glorify. Já tinha falado com eles, né? Inclusive lá dentro, né? Porque a gente tinha uma conexão forte com os cristãos, mas a gente não tinha uma conexão forte com a igreja, né? Mas a fé cristã, muito embora muita gente, né? E às vezes você tá me ouvindo aí, você fala, não, eu leio a Bíblia aqui na minha casa, eu vivo aqui na minha casa. Cara, mas não deixa de frequentar uma igreja. Busca uma igreja, né? A fé cristã é uma fé para ser vivida em comunidade. Deus é um Deus de comunhão, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E Deus é um Deus de comunhão. Não é à toa que Deus valoriza a família, né? Família, comunhão, a comunidade. Então eu sentia falta dessa conexão com a igreja, né? Com o organismo vivo de Deus sobre a terra, com o corpo de Cristo na terra, né, com aquela que é chamada para trazer a glória de Deus manifesta na terra. Nossa missão passa pela igreja, é junto com a igreja. É junto à igreja. E eu sentia essa distância, né? E eu queria aproximar,
né? E aí por isso a gente começou a conversa, né? Contar aqui pra vocês, tá, gente? Segredo nosso aqui, mas a gente queria comprar em Church, sabe? Aí Glorify. o Glorify, a gente queria comprar, o Glorify queria comprar. E a gente chegou a fazer uma análise de várias empresas no mercado brasileiro, né? E a gente viu que, de fato, assim, a empresa que tinha uma posição de destaque, de relevância, de maturidade de produto, eram vocês, né? De coração, né? E a gente falou, cara, esses são os caras, se a gente for comprar alguém, são eles, né? E aí a gente começou essa conversa para fazer esse movimento, né? Ao invés de comprar, a gente comprou. Aí eles inverteram o jogo. Eles, não, em vez de vocês comprarem a gente, ô Nando, pula pra cá e vamos construir isso aqui junto. Mas não foi assim, até porque parecia que a gente deu um golpe, não foi, gente. Foi, de fato, assim, foi começando ali, teve mudanças também lá no Glorify, tudo, e tudo convergiu para que você, como tudo na sua vida, né? Foi quase que sumiu o sapato, né? Cara, Sumiu o sapato lá no Glorify e parei aqui. Mais ou menos isso, né? Cara, impressionante, assim, essas sincronias, assim, né? Essas coisas sincronizadas, as ações sincronizadas de Deus, né? Cara, eu fico impressionado, né? Mas foi isso mesmo, né? A condução de Deus. E aí tudo que você conta. Tem muito mais histórias, né? Acho que Tem na verdade história. tem que ter aqui causos do Nando. Vai ser um episódio exclusivo. Só pra contar causos. Tem muito caso legal, Câmara, tem muita coisa. Vamos fazer um outro episódio disso aí. Tem muito caso legal. Mas, Nando, tem um momento aqui que é um momento X-Mission. Pedro, quer explicar um pouquinho? O que é X-Mission? Ele tem um momento X-Mission aqui, mas é porque... Legal. Por que... Bom, vamos lá. O que é X-Mission? Para começar, né, eu acho que é importante reforçar rapidamente aqui, pessoal, qual que é o propósito da Inchurch com a nossa missão, né? Então a nossa missão é ajudar a igreja a atrair pessoas para Cristo, cuidar dessas pessoas, ajudar a igreja então a desenvolver essas pessoas em Deus. Para quê? Para que a gente possa então expandir o reino, né? E a gente está inclusive lançando agora um movimento, né? O expansão sem evasão, né? Então não é só expandir, não é só atrair pessoas, mas é atrair e cuidar. E a gente busca fazer isso, e até uma chave que virou aqui na Inchurch, a gente busca fazer isso não só com tecnologia, porque tecnologia a gente tem entendido que é meio, não é fim, né? Então, poxa, é importante, mas não sei, hoje é aplicativo, é site, talvez amanhã vai ser lá o óculos lá da Apple, do Google, do Face, daqui a pouco vai ser sei lá o que vem por aí, né? Mas tecnologia é meio. Então, para que a gente possa ajudar de fato isso a acontecer, a gente começou a entender que a gente pode ajudar a igreja com tecnologia, mas a gente também pode ajudar com estratégia e com educação, né? E a X-Mission é isso. É um compilado, né, de estratégias, de ideias. Muitas nem passam pela tecnologia da Inchurch, mas são ações que a gente pode tomar no dia a dia como igreja para atrair pessoas, cuidar de pessoas e capacitar pessoas no dia a dia, né? Então, o momento X-Mission ele passa por isso, né? Eu acho que a ideia ali a gente... A ideia é atualizar. Então a gente entrega essas estratégias para a igreja também, e a ideia aqui no momento é atualizar o que já tem lá. A gente tem diversas missões, a gente entrega tecnologia, entrega também estratégias, e a ideia aqui é você ajudar a atualizar. Então, tem uma... Vamos lá. Bora Como é que lá. você enxerga, Nando? Vamos lá. No cenário de hoje, a tecnologia a serviço do reino. Como você enxerga os números da igreja no digital? Cara, igual você falou, tecnologia ela não é fim, ela é meio, né? Imagina que hoje as conexões, os meus filhos, né? Os meus filhos, o jeito que eu fiz conexão com os meus amigos na minha juventude é totalmente diferente do jeito que os meus filhos fazem conexão. Né? O jeito que eu me conecto com associações ou com qualquer tipo de empresa ou iniciativa que eu me conectava era um. O jeito que a gente se conecta hoje é outro, totalmente diferente. Né? Então, a igreja não enxergar isso, né, e não perceber essa mudança é uma falha gigante, cara. Cara, você vai ficar de fora imagina que é uma praça pública gigantesca, onde todo mundo... A gente ia, quando eu era meus 17 anos, a gente tinha um evangelismo na Praça 7 em Belo Horizonte. Por que a gente ia para a Praça 7? Por que a gente não ia para a Praça Alasca? A gente ia para a Praça 7. Pessoas. Porque tinha gente lá. Exato.
A gente não ia pra Praça 7 porque ela era bonita. A gente não ia pra a Praça Alasca é mais bonita do que a Praça 7, lá em Belo Horizonte, né? A Praça de Israel lá é mais bonita do que a Praça 7, mas a gente ia na Praça 7 por quê? Porque as pessoas estavam lá. E eu não estava indo lá por causa da praça, eu estava indo lá por causa das pessoas, né? É a mesma coisa. Existem praças digitais hoje gigantescas, que nós temos que aprender a ir nessas praças e evangelizar nessas praças. Agora, quando eu ia lá para a Praça 7, eu pegava a pessoa da Praça 7 e aí eu podia até marcar com ela, e a gente às vezes marcava, que a gente ia lá toda quarta-feira. Aí eu marcava, volta aqui quarta que vem, ele voltava. Talvez eu encontrasse com ele lá 3 quartas-feiras, mas eu tinha que levar essa pessoa para algum lugar, não é? Seja para uma célula, seja para um culto da igreja. Se ele quisesse realmente crescer, eu tinha que levar ele para algum lugar. Eu não podia ficar encontrando com ele só na Praça 7. Eu tinha que levar ele para algum lugar. Se a gente pegar essa mesma analogia e trazer ela para o digital, a igreja ela tem que ir no YouTube pregar? Claro que tem. É uma grande praça, tem um monte de gente lá. Ela tem que ir no Instagram pregar? Claro que tem. É uma grande praça, tem um monte de gente lá, e TikTok e outras redes mais que vão surgindo aí. A gente vê essa semana aí o surgimento de mais uma. Chegar primeiro lá, né? Essa nova Chega aí. lá, cara, ocupa o espaço, Sim. Prega a Influencia. tempo e fora de tempo. Né? Fiz-me de tudo para com todos, para por todos os meios salvar alguns. Eu vou pregar. Isso. Mas preguei. E agora eu levo esse cara para onde? Tudo bem, a igreja é a mesma. Você vai levar lá pro prédio da igreja. Mas existe também uma necessidade de você ter uma âncora digital. Um lugar onde você pode levar essa pessoa para o mundo digital. Você ganhou ela lá. Você tem que levar ela para algum lugar que seja um porto seguro para ela, né? Essa é a necessidade da igreja ter uma presença digital com um aplicativo, com um site, para que através disso ela consiga falar com essa pessoa várias vezes por dia. Você imagina? Hoje a gente está lá no seu celular, você está em qualquer lugar, toca lá, você olha, você vai olhar a notificação que você recebeu. Você imagina, cara, que a gente tem na mão um veículo que a gente consegue falar com essa pessoa. É como se eu tivesse uma linha direta com ela. Sim. A hora que eu quiser. Por que motivo eu não vou usar isso? Não tem motivo para a gente não usar isso. E existem vários benefícios da gente usar isso, né? Então, essa questão, né, da igreja ocupar esses espaços e ela ter um lugar dela para onde ela pode levar essas pessoas e se conectar com ela de uma forma mais perene, é fundamental, cara, para a gente, para esse mundo que a gente vive hoje, né? E esse é um ponto interessante, né, que a gente volta e meia fala, né? Porque você pensar que o cenário da praça também ele não é exatamente a praça que a gente tinha naquele tempo, né? Porque a praça no meio digital ela é meio caótica, né? A gente fala, você fala isso, né? Um monte de vez em voz. quando. É como se tivesse a Praça 7 com 50 mil pessoas se apresentando ao mesmo tempo ali dentro, 5 shows ao mesmo tempo. 5 shows, Anitta, né? Pastor Pablo pregando. Vittar, Pastor X, YZ, Imagina. É isso mesmo. Esse- É muito confuso, né, cara? É muito confuso. Então a pessoa tá ali, às vezes ela até tá ouvindo a palavra, ela tá no YouTube, mas aí ela tá ouvindo a palavra e no lado ali tem um monte de É A distração, A né? distração distrações, é- exato, né? Então, é verdade. esse ambiente digital ele é importante, né? Sim. Porque ele, de fato, leva a pessoa para um ambiente em que a gente tem um cuidado na curadoria, né? O que a pessoa tá olhando ali Exatamente. dentro que vai gerar crescimento e a gente pode ser intencional ali dentro, né? E você tira as distrações que estão em volta, né? Que são Exato. gigantes mesmo, cara. Gigante, cara. É. Cara, você vê, até a gente mesmo, que né, a gente tenta dosar e minimizar o uso, né? Cara, de vez em quando eu começo a fazer uma coisa e aí aparece um negócio, você não vai pro outro lado, cara. Cara, o que eu Sim. tava fazendo? Não era isso, era outra coisa. Não, hoje eu gravei. Tem muitas igrejas, principalmente ali no pós-pandemia, infelizmente fecharam as portas. E aí o que a gente vê, né, a gente atende hoje mais de 45 mil igrejas, em conversas, entendendo todo esse cenário, foi que, na verdade, houve ali uma migração. Devido até, inclusive, a essa questão da distração. Então, muita igreja pensou que as redes sociais eram, de fato, a igreja online. E aí o que acontecia? não é. Você levava as pessoas para esse mar de distração, de desfocar e etc. E o que aconteceu, então? Você levava a sua igreja para esse ambiente, muitos se distraíam com todas as mensagens ruins, mas outros se distraíam também com mensagens de igreja que já estavam preparadas para o digital.
para tudo isso. Então, teve uma migração muito grande, não só de pessoas que acabaram, né, se perdendo, mas teve uma migração muito de igrejas que saíram para outras plataformas que acabaram, né, se conectando melhor com pessoas nesse novo tempo, né? Porque tem uma outra coisa que é o risco, né? Por exemplo, eu lembro uma vez lá na Praça 7 que a gente não conseguiu, a gente ficou um tempo lá sem conseguir fazer o evangelismo lá, por uma questão, não sei, a prefeitura tinha bloqueado, precisava de um alvará, não lembro o que era, mas a gente ficou lá, sei lá quantos meses, sem poder ir lá na Praça 7 fazer o evangelismo lá na quarta-feira, né? Por conta de uma questão. Você não é dono da praça, o lugar é público. Sim. Né? E ele é controlado por forças externas que você não controla. Né? Mesma coisa no Instagram, cara. Se você constrói a sua base nesse lugar público, né? Não, minha igreja é fortíssima, aqui a gente tem um Instagram super forte. Cara, ótimo, pesca lá o tanto que você puder. Mas você tem que ter um lugar seu que você controle. Porque senão, se der uma dor de barriga lá no Zuckerberg, ele fala assim, não, agora eu não quero mais conteúdo religioso. E aí? Sim. Como é que faz, né? E aí? Tem uma frase que eu vi que eu gosto muito, né? Que é a mesma coisa de você construir a igreja em terreno alugado. Sim. Eu quero meu terreno de volta. E agora? E agora? É isso aí. Foi o que aconteceu né, com o pessoal lá, o pastor Sandro, na hora que eles montaram lá, exatamente, era num lugar ali na Raja, e aí chegou e falou assim, o cara falou assim, eu quero meu terreno de volta, ele fez uma churrascaria lá, né, e até é engraçado, toda vez que a gente passa lá na porta, meus meninos falam assim, que tristeza, começou no espírito, terminou na carne, né, que é um versículo lá de Gálatas, né, aí eles falam isso, e aí hoje já virou uma brincadeira, né, a gente passa o sinal, cara, toda vez que a gente tá na Raja, passa na frente da churrascaria, meus meninos falam, que tristeza, começou no espírito, terminou na carne. Né? Por quê? Porque ele fez a igreja lá e o dono do terreno falou, cara, eu quero outra coisa, fez uma churrascaria no lugar, aí mudou. Né? Hoje tá lá na Vila da Serra, né? Lagoinha Vila da Serra, tá lá. Eu vou sair até um pouco aqui estar num papo. Como é que tá aí de tempo, hein, gente? Tá dando uma hora? Legal. Daqui a pouco tem a pergunta aqui do Sem Noção. Ah, é? Tá, Sem Noção Sem é a Noção pergunta da internet. Ah, tá. Ai. Mas eu lembrei, você tava falando, eu lembrei de uma fala do Douglas Gonçalves. Uma vez eu tava lá em Bragança, e aí quando ele me encontrou, ele falou, cara, pensei em vocês esses dias, que eu vejo o aplicativo de vocês como a ferramenta da igreja perseguida. E aí você vê como é que eu tô saindo um pouco aqui, porque também quem não sabe, além de tudo que o Nando já contou aqui, ele é um cara um teólogo, né? Não? Não sou não. A gente tava lá nos Estados Unidos, a família dele toda tava esperando, o Fred, os sobrinhos, enfim, todo mundo esperando, tem que chegar, a gente tá com um assunto muito importante aqui para decidir, mas como tá ligado à teologia, vamos esperar aqui o tio Nando chegar. Chegou, sentou, o problema é esse, a gente acha isso. Eu falei, caramba, é a voz da teologia da família. Mas o que você acha em relação a isso, Nando? Você vê, a gente tá aqui trabalhando, tem uma missão, tá parecendo que tá tudo bem, assim, a gente tá vendo o mundo indo para um caminho que a gente olha, a cada dia parece piorar, mas você acha que tá próximo isso, uma igreja perseguida, onde a gente vai precisar trabalhar meios de comunicação, né, o pessoal lá da Bola de Neve tava falando até de servidores, né? Blockchain. Dados. Para se alertar em relação a isso. Não tá próximo, não. Nós já vivemos esses dias. É porque aqui pra gente parece distante. Né, mas esses dias eu tive o privilégio de jantar com o irmão, o pastor Elias Dantas, fica aí um abraço também, né, do GKPN. E ele tava contando, cara, de um pessoal lá no Irã, se eu não me engano, que eles... não, é no Iêmen, desculpa, no Iêmen. Uhum. E ele contando, assim, da perseguição ali na Península Arábica, né, bem ali no finalzinho e tal, que é um dos países com maior perseguição a cristãos no mundo. E aí ele contando que ele conheceu um pastor lá do Iêmen, ele falou assim, nossa, eu amo os brasileiros. Ele falou, por quê? Não, é porque os brasileiros eles cantam assim, a plenos pulmões, eles louvam a Deus em alta voz, né? E aí o Elias falou assim, mas vocês não cantam, vocês não reúnem? Eles falaram, não, a gente canta. Mas as reuniões que eles fazem lá no Iêmen são escondidas. E são poucos cristãos lá, porque há um pouco tempo... Alguns anos atrás, eles mataram todos os que estavam lá. Decapitaram todos, né? Todos morreram. Só que, né, quem segura o evangelho? Ninguém segura o evangelho. Né? E outras pessoas se converteram. E aí esse pastor falou, não, a gente se reúne escondido e a gente canta assim. Mas
Então, qual que é a diferença? Ele falou assim, não, é porque a gente canta no ouvido um do outro. Nossa. Eles querem louvar a Deus, só que eles não podem louvar em alta voz. Então eles louvam a Deus bem baixinho no ouvido do irmão que está do lado. Então nós não vamos chegar num ponto onde a igreja vai ser perseguida. Nós vivemos esses dias. Né? E ter esse tipo de ferramenta pronta, né, para quando a Google ou a Apple falaram assim, agora não tem mais aplicativo cristão. Nós vamos continuar com o aplicativo, cara, vai subir fora das lojas, né, e a gente vai continuar dando voz. Imagina o privilégio que a gente tem, meus irmãos, da gente servir a igreja, a noiva do Cordeiro, e principalmente servir a igreja perseguida. Né? Então, dar voz para pessoas e levar a palavra de Deus e levar o evangelho para lugares onde eles não vão ter outro tipo de acesso, né? Simplesmente porque não vão ter, né? Como a gente tem aqui hoje no Brasil. Então, a gente poder sair aqui desse prédio, ir para a rua, louvando a Deus, levantando a mão, nós não temos noção do privilégio que a gente tem. Que Deus nos dê capacidade, porque de fato o que a gente está fazendo aqui é algo... Que bom, é sobrenatural para isso, na verdade. Ousadia, é sobrenatural. Competência, recurso, pra gente poder É algo executar. assim, maior do que a gente pode pensar, Sim. Imagina. Sim. Né? A gente chegar um dia na glória e o Senhor falar assim, olha, Nando, deixa eu te apresentar, sabe, tá vendo esse moço aqui, você conhece? Eu falei, não, Senhor, eu nunca vi. Ele falou, não, ele se converteu por conta de um trabalho que a igreja tal fez usando o aplicativo, seu aplicativo, tá lá e foi abençoado por Estava isso. naquela reunião também lá com o pessoal da Índia, aí eu Ah, comecei a chorar, Nando chorando junto, É. e aí eles falando de todo o Nós desafio. vamos pra lá em Índia. Se você, meu irmão, tem um coração pra Índia, tem orado por eles, né? A gente também tem orado e buscado e portas estão se abrindo, né? Eles nos chamaram para um desafio lá e depois dessa reunião, que foi online, né? Agora a gente teve com eles lá, né? Mas a gente foi online e saiu eu, Nando, chorando, cara. Eu falei, cara, Nando, eu não sei nem como é que vai ser, se é viável, se não é, mas parece que Deus está chamando a gente para algo, para um nível de fato disso, né? De uma igreja perseguida onde está precisando, me parece, de reforços, ferramentas do que a gente está fazendo aqui. E é quando a gente fecha o olho para orar e quando a gente se dá conta do chamado disso, a gente ter sido escolhido, né? De tão pequeno. Mas enfim, é bom estar servindo com vocês. Deus nos dê. Você imagina, cara, assim, que cumprir isso aí, né? o nosso Senhor é aquele que pega 5 pães e 2 peixes e alimenta a multidão, né? É isso que ele faz. E às vezes, né, você, pastor, obreiro, missionário que está me ouvindo, você fala assim, eu tenho tão pouquinho, né? Só tem isso aqui, né? Mas isso nas mãos de Deus alimenta a multidão, né? E aí eu fico pensando assim, Senhor, e onde é que a gente tá? Às vezes, cara, a gente é o prato que tá ali segurando o pedaço de pão, é a cesta que tá ali dando um suporte, é a ferramenta que tá ali ajudando esse pastor, esse irmão a pegar esse chamado e essa porção que Deus deu para ele e alimentar um monte de gente. Né? Igual o caso lá do Arão e de outros mais, do pastor lá, o Luciano daquela igreja, Oliveira. Luciano Oliveira. Ministério Né? Novo Então, Tempo. na hora que você fica vendo essas histórias, história de gente que conseguiu ir além, fazer mais, né? Usando as ferramentas que a gente disponibiliza para pegar o que ele tem, o chamado que Deus deu para ele e potencializar isso, né? É muito legal, cara. Isso é uma bênção, isso é um privilégio sem tamanho. Né? A gente dorme feliz. Eu vou dormir e falo, Senhor, obrigado. Como é bom te servir, né? É. Idem. Vamos lá, pergunta do Sem Noção aqui. Pode soltar aí? Vamos lá. Nando, na sua opinião, você acha que chamado e profissão se misturam? Se chamado e profissão se misturam, mais do que se misturam, cara. Imagina que o chamado, ele é como se fosse um cobertor que cobre a sua vida toda. Toda a nossa vida está debaixo de um chamado e um propósito de Deus, né? Nós temos esse chamado, nós temos esse propósito. Eu lembro uma vez, cara, muitos anos atrás, que eu estava num acampamento, tem um irmão muito querido, Yali, um abraço, viu, irmão? Você é uma bênção na minha vida, viu? Você e a sua família. E aí o Yali chegou, ele pegou assim um copo e ele colocou na cabeça, pegou o copo e botou na cabeça. Ele falou assim, se eu deixar esse copo aqui, todo mundo vai dar risada, né? Porque ele está fora do propósito dele. Ele não está fazendo o que ele foi chamado para fazer. Mas quando eu pego esse copo e uso para beber água,
Ele está totalmente dentro do chamado dele. Existe um chamado de Deus para todos nós. Todos nós. Não tem nenhum cristão que não tenha um chamado e um propósito de Deus para a sua vida. Você tem, né? E esse propósito cobre tudo que você faz. Ele tem que cobrir os seus relacionamentos, ele tem que cobrir a forma como você se veste, a forma como você fala e aquilo que você trabalha, né? Então não é que essas coisas elas estão conectadas. O chamado cobre tudo, cara. Tudo. Inclusive o nosso trabalho. Né? Não existe nenhum de nós. Eu lembro uma vez, cara, eu estava num evento com o Sérgio, que é o presidente do C12, né? Do C12, que é uma organização de empresários cristãos. E aí ele chegou e falou assim: quantos aqui são obreiros em tempo integral? E aí uns 4 ou 5 levantaram a mão. Ele falou assim, tá. Aí ele falou assim, quantos aqui são obreiros 50% do tempo? São cristãos só 50% do tempo? Aí todo mundo ficou assim, não. E quantos aqui são obreiros ou cristãos 2 horas por semana? Aí o pessoal ficou desconfortável, né? E falou assim, meu irmão, você é missionário, você é um obreiro Onde você tá? de tempo integral. Onde você estiver. Se Deus te colocou numa empresa, você é obreiro de Deus ali. Se Deus te colocou como dono da empresa, você é obreiro de Deus ali. Né? E aí ele perguntou de novo, e aí todo mundo levantou a mão, né? Todo mundo entendeu. Eu falei, cara, de fato, eu sou cristão 100% do tempo. Né? E tem uma frase, se não me engano, do Billy Graham, uma pregação dele, cara, que ele fala que o último grande mover de Deus aconteceria no mercado de trabalho. Né? Exatamente porque, imagina, cara, se empresários cristãos, né, pessoas que, todo mundo que trabalha, seja você um funcionário, seja você um gerente, seja você um dono de empresa, mas se você começar a levar a fé para dentro do seu ambiente de trabalho, você vai impactar pessoas que convivem com você 8 horas por dia. Exato. Como é que você vai competir com qualquer outra coisa que conviva, né, 1 hora por semana? Não, é ali. Eu ia falar isso, né? A gente passa mais tempo no ambiente de trabalho do que com a nossa família, muitas vezes. Né? Dependendo do que você faz ou o que você trabalha, né? Pensando na jornada de trabalho de um trabalhador brasileiro comum. Sem dúvida. Isso, né? Sim. Então é a oportunidade que a gente tem de... Como a gente começou falando aqui do testemunho do Nando, né? De ser a Bíblia que a pessoa lê, né? Sim. Sabe uma coisa que é legal? Eu vou contar aqui, viu, gente? Vou contar aqui. A gente já tá aqui junto tem alguns meses, né? Que eu tô aqui trabalhando aqui de fato. Eu moro lá em BH, mas eu venho aqui pro Rio todo mês, né? E a gente passa aqui uma semana junto e tal, e tem sido muito bom. E aí, nesse período, eu já conheci, agora acho que 2 pessoas que saíram, foram trabalhar em outro lugar, e depois me mandaram mensagem, falaram assim, Nando, quero voltar. Cara, eu não sabia tanto que o ambiente era gostoso, cara, e era bênção. Eu quero voltar, cara. Eu tô sentindo que eu perdi alguma coisa, né? E aí a gente fala, cara, a porta tá aberta, volta pra cá, é sua casa, rapaz, vem pra cá. Né? E o pessoal volta com muita alegria. Já são 2 casos. Vocês devem contar muito mais do que isso, né? Temos, né? E queria aproveitar aqui a deixa, né? Já que a gente tá falando disso, você que tá assistindo aqui o podcast, você que tá acompanhando aqui esse bate-papo, tem uma coisa que eu tenho falado, que a gente conversa. Eu tenho um desejo muito grande, né, da gente poder pegar essa galera que é fera, que é hipercompetente, que está hoje trabalhando lá. Quais são as grandes empresas aí do mercado hoje? Pois é. A galera que está no Itaú, no Nubank, na Embraer. Vem pra cá, cara. Cara, de verdade, que possa conectar. Né? Ó, a gente tá com vaga aberta, viu, gente? Tamo lá, mesmo. Tamo Tamo mesmo. Por favor, viu, gente? Gente, infelizmente, estamos caminhando aqui para o encerramento. E a gente tem um momento Marília e Gabriela? Não, brincadeira. Mas a gente tem sonho. Um momento aqui. O da padaria. Um sonho, não, pão de queijo. Cara, deixa eu contar um caso muito engraçado do irmão muito querido. Desculpa atrapalhar seu momento aí do sonho aí. Mas esse caso é muito engraçado, cara. É um pastor muito amado, né? Eu vou falar seu nome, depois se você me autorizar eu falo o nome, tá? Bota nos comentários. Ele foi era tipo um evangelismo no hospital. E antes deles saírem evangelizando nos quartos, eles reuniam todos para orar, né? E aí a pessoa que estava... E ele nesse hospital tinha uma coxinha de catupiry muito gostosa na cantina, era famosa, tá? Não era em Sorocaba, não. Não, e aí tava todo mundo lá, e aí a pessoa que tava coordenando o trabalho virou e falou assim, olha,
agora que a gente terminou e tal, antes da gente sair, aí todo mundo estende sua mão assim. Aí todo mundo estendeu a mão assim. Ela falou assim, o que você tá vendo nas suas mãos? E ela perguntou primeiro pra esse pastor amigo meu, né? E aí ele olhou e falou assim, ele não entendeu o que era, né? Achou que era... Aí ele falou assim, tô vendo uma coxinha. Porque ele gostava muito da coxinha desse hospital. E aí todo mundo olhou assim, aí a pessoa do lado falou assim, eu estou vendo poder de Deus para curar. E aí o outro falou assim, eu estou vendo a unção para abençoar os doentes e tal. Aí que ele entendeu, cara, que era outra coisa, né? Então, mas, cara, eu dei muita risada dessa, eu estou vendo uma coxinha. Mas é um irmão muito precioso, né? Muito precioso. Homem de Deus. Amém. Fica um abraço aí, você sabe quem é, né? Fica um abraço para você. Gente, vamos lá. Nando, que frase você deixaria de inspiração se tivesse com todos os líderes agora na sua frente? O que você deixa para a galera que está ouvindo agora? Uma frase aí que ecoa no teu coração, que ecoa na tua mente. Nossa, Que essa... Ai, tem uma frase que Paulo fala em Atos, acho que capítulo 20. Ele fala, eu deixo essa frase aí, né, que seja a frase que molde as nossas vidas, né? Em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o chamado para o qual... Contanto que eu cumpra o propósito para o qual eu fui chamado, né? De levar Jesus Cristo para onde ele levou, né? Eu acho que é essa frase, cara. Eu acho que esse é o que bate no coração, né, dos pastores, dos obreiros, dos irmãos de uma forma geral, né? É o que a gente quer, né? É chegar e ouvir o servo bom e fiel, né? Eu acho que fica essa frase aí. Depois vocês olham direitinho em Atos capítulo 20, eu não lembro o verso, mas vocês vão achar ela lá, é uma frase muito Nós vamos achar, sabe por quê? Porque essa frase, ela finaliza um... Por que tem esse quadro aqui da frase? Porque, na verdade, tudo que a gente conversou aqui, ele vira um e-book também, então você vai ter a parte legal. do audiovisual, você vai ter um e-book também que você vai ler. Então, no final, bota o e-book vai estar essa versículo, frase lá. por favor. Então, você, para poder fazer parte, para poder ganhar também, tem um link que vai estar na descrição. E você também não esqueça de nos seguir lá no canal, colocar lá o sininho para tocar, né, para poder te lembrar. E, Nando, últimas palavras aí, dá o que você deixa aí de final? Você deixou essa frase, mas a gente aqui atende várias igrejas, vários pastores que devem estar nos escutando, nos vendo nesse momento. Dedicações finais aí, eu tenho certeza que você vai falar da sua família, de novo vai dedicar a sua família, porque você é muito família. Mas o que você deixa também de palavras finais aí? Uai, além dessa frase, né, que eu acho que ela exprime muito do que a gente tá querendo passar, né? Sabe a coisa que eu mais gosto, assim, de trabalhar, assim, e quando a gente trabalha mesclando fé e negócio, né? E a gente quer fazer, de fato, com excelência, né? Porque a gente entende que é a forma da gente servir ao nosso Deus é com excelência, né? Mas sabe a coisa que eu mais gosto de todas? É conhecer os meus irmãos. Conhecer meus irmãos. Você não tem noção da alegria que eu tenho na hora que eu sento com um pastor e você... Porque às vezes você conhece ele, né? Ou o líder de um ministério de louvor, ou um pastor de uma igreja. Às vezes você conhece ele lá no púlpito, né? E aí as pessoas têm uma visão ali, né? Mas quando você conhece essa pessoa nos bastidores e você entende e vê que ele é seu irmão em Cristo, né? Que ele foi salvo, né? Que ele era um pecador miserável como você e que a graça de Deus o atraiu como você, né? E você começa a ver aquilo que Deus fez na vida dele e isso começa a impactar a sua vida. Essa é a coisa que eu mais gosto, sabe? Então você aí, pastor, obreiro, deixa eu te conhecer. Eu gosto mais de conhecer esses irmãos, conhecer essas histórias, né? E que privilégio a gente tem de não apenas conhecer esses irmãos, mas servi-los, né? Eu acho que essa é a motivação do nosso coração, né? A gente servir, né? Entender o chamado de Deus para a sua vida e tentar servir da melhor forma possível, né? E é claro, antes de falar da minha família lá de BH, que está, né? Hoje, se Deus quiser, amanhã eu volto para casa. Te falar da minha família aqui, né? Tem sido um privilégio para mim, viu? Caminhar com vocês.
né? Não só com vocês, mas com a Renata, com a Thaís, né? Com a Rebeca, com a Lelê, com a Nina, né? Com todo mundo. Vocês são uma bênção, né? E conhecer vocês fez toda a diferença nessa tomada de decisão da gente trabalhar junto, ser sócio e caminhar junto, né? Porque eu vejo isso, esse coração que vocês têm, esse chamado, essa alegria que vocês têm de servir a Deus, é uma bênção para mim, viu? E por consequência, né, vocês não estão vendo aqui, mas tem gente aqui nos bastidores, o pessoal que faz isso tudo acontecer. Tem sido uma bênção para mim conhecer vocês, né? Cada vez que eu venho aqui, gente, eu volto com alegria. Eu falo assim, Senhor, que privilégio, né? Obrigado por esse privilégio. É um privilégio para mim estar aqui, viu? De verdade Obrigado, mesmo. E aí deixo o meu beijo final para Monique, minha esposa, minha querida esposa, que me conhece como ninguém me conhece. Ela me conhece. Então ela é a testemunha maior do tamanho da graça e da misericórdia de Deus sobre a minha vida. E dos meus filhos, que eu amo demais. Beijo. Amém. Olha, nesse clima aqui, deve estar todo mundo chorando aí. O podcast que o pessoal termina chorando, né? Eu ia fazer uma piada aqui, mas não sei se eu faço. Faz uma piada, Porque rapaz. o que você falou que quer conhecer os pastores, eu falei pra botar o link também, como um pão de queijo com o Nando. Boa. Link boa. pro pão de queijo com o Nando, né? E o calendário lá pra marcar Pra marcar o horário. Boa. Né? Com pão de queijo, tá marcado. Você Não, sabe eu- que é por isso que eu fico só uma semana aqui, né? Depois de uma semana a gente Já começa a ter começa uns triques, assim. Tem que voltar pra BH, Voltar porque pro pão de eu queijo. vou te falar, aqui no Rio é muito legal, mas o pão de queijo nosso é bem mais gostoso, viu? Maravilhoso. Gente, até a próxima. Não, deixa eu aproveitar, cara. Claro, Assim, vai lá. eu queria só dizer. Já contei isso uma vez na In Church. E meu pai, ele dizia uma frase, né? Que era a maneira dele de expressar a graça de Deus. Ele falava: Deus sempre fez mais barato para mim. E de alguma forma eu vejo que, cara, assim, a graça de Deus sempre se manifestou na minha vida. Caminhando contigo, ou seja, nas nossas vidas, né? Acho que durante todo esse tempo. E eu queria dizer para você também, Nando, que, cara, assim, você é a manifestação da graça de Deus nas nossas vidas, sabe? Amém. Porque, cara, que privilégio caminhar do teu lado, que privilégio poder, né, durante essa jornada aí, estar aprendendo contigo, me desenvolvendo, sonhando grandes sonhos, né? Tem aquela frase que fala, olha, se sonhos grandes você realiza, eu não lembro exatamente como é que é a frase, mas sonhos grandes você realiza com outras pessoas, né? Se você está sonhando sozinho é porque não é grande o suficiente. Então eu estou feliz demais enfim, reconheço a graça de Deus Amém. na tua vinda, no que Deus tem feito e em cada pessoa que Deus tem trazido, né? Assim, a gente ora e eu lembro de Deus, Sidney, no iniciozinho, quanto que a gente ajoelhou e falou, Deus, manda as pessoas certas. Sim. Deus, manda as pessoas que vão fazer diferença, sabe? E Deus tem mandado, Sim, sabe? verdade. E eu queria reconhecer isso nesse momento aqui, porque Obrigado, irmão. eu vejo a graça de Deus, né? Eu acho que Verdade. naquilo Eu que não a falei gente aqui, tem mas feito. eu falo o tempo todo pra você, né, Nando? Toda Fala. hora. E deixa eu só complementar, Obrigado, cara, irmão. porque eu vejo isso e não é pela gente, não é porque a gente não é nada, a gente é falho enfim, tanta coisa, mas é pelo propósito que a gente carrega, Sim. sabe? É pelo que a gente está se colocando à disposição para fazer, por aquilo que a gente quer realizar. E eu acho que Deus olha assim e o sangue de Jesus cobra a nossa vida e ele vê o que a gente quer fazer e a graça dele se manifesta, Sim. sabe? Amém. É isso que eu queria dizer, pode fechar. Que bom, que bom, que bom. Vamos lá. Próximo, então, vai ser o 3, não sei com quem que é ainda, mas você vai Tchau, saber tchau, se tchau, você tchau. seguir aí, então, botar no sininho e tudo. Então, até o próximo episódio de In Church Cast.